Em certas épocas da história, a escuridão não chega como um ladrão na noite. Ela é convidada a entrar pela porta da frente. Ela é celebrada nos palácios, aplaudida pelas multidões e entronizada como a nova verdade. Esta é a história de uma dessas épocas. Uma era em que uma nação inteira se curvou diante do poder, da prosperidade e de um Deus falso. E a história de um homem solitário que se tornou a última centelha de verdade em um reino consumido pelas sombras. Esta é a advertência de Elias, e ela ecoa hoje com uma urgência assustadora. O rei de Israel se chamava Acabe. Um homem fraco, mais preocupado com alianças políticas e com a própria conveniência do que com a alma de seu povo. Mas a verdadeira rainha era sua esposa, Jezabel. Uma princesa fenícia, devota fanática do deus Baal. Com ela, a idolatria deixou de ser um pecado oculto e se tornou a religião oficial do Estado. Baal não era um deus qualquer. Ele era o deus da chuva, da fertilidade, da prosperidade. Adorá-lo era, supostamente, o caminho para a riqueza e o sucesso. Era uma religião que não pedia santidade, apenas sacrifícios convenientes. Uma religião perfeita para um povo que desejava as bênçãos de Deus, sem o fardo da obediência a Deus. O sistema foi estabelecido. Templos para Baal foram erguidos com dinheiro público. Seus profetas eram alimentados na mesa do rei. E, para consolidar o poder, uma ordem foi emitida: os profetas do Deus verdadeiro, de Yahvé, deveriam ser caçados e exterminados. A verdade se tornou um crime. A mentira se tornou a lei. A nação inteira, por medo ou por ganância, dobrou os joelhos. O sistema parecia invencível. Mas eles não contavam com uma voz. Uma voz que não podia ser comprada, intimidada ou silenciada. Do deserto, surge Elias, o tisbita. Um homem rude, vestido com peles, cuja única autoridade vinha do Deus a quem ele servia. Ele entra no palácio, encara o rei Acabe, e profere a sentença: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Com uma única frase, Elias desafiou o rei, o sistema e o próprio Baal em seu domínio, da chuva. E então, ele desapareceu. E a chuva parou. O céu se tornou bronze, e a terra, pó. O Deus que prometia prosperidade, trouxe miséria. A nação que buscou a riqueza fácil, encontrou a fome. Por 3 longos anos, o silêncio da verdade divina foi mais eloquente que todos os rituais dos profetas de Baal. Então, no auge do sofrimento, Elias retorna. E Acabe o recebe com uma acusação que ecoa até hoje: és tu, o perturbador de Israel? Elias, com a autoridade de quem serve a uma verdade maior, inverte a acusação: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes a Baal. Este é o confronto eterno: o sistema corrupto sempre acusa aquele que expõe a corrupção de ser o causador do problema. E então, Elias lança o desafio final no Monte Carmelo. O povo, os 450 profetas de Baal, e ele, sozinho. Uma batalha entre o Deus do poder humano e o Deus do universo. Nós conhecemos a história. Os profetas de Baal gritaram, se cortaram, dançaram em transe por horas, mas seu Deus permaneceu em silêncio. Então, Elias, com uma calma desafiadora, reconstrói o altar do Senhor, ora com simplicidade e fé. E o fogo desce dos céus. Um fogo que não consome apenas o sacrifício, mas a mentira, o medo e a dúvida. Naquele dia, a verdade se manifestou de forma inegável. O fogo desceu do céu, o povo se prostrou e os falsos profetas foram julgados. Mas a guerra entre a verdade e o poder nunca terminou. O espírito de Acabe e Jezabel não morreu naquele dia. Ele apenas mudou de nome, de roupagem, de ideologia. Hoje, os Acabes modernos são os sistemas que exigem nossa lealdade cega. Os governos, as corporações, as instituições que se colocam acima de qualquer questionamento. As Jezabéis são as ideologias dominantes que, através da mídia, da cultura e da educação, promovem seus próprios deuses, ou seja o materialismo, o poder estatal ou o individualismo radical, e exigem que todos se curvem.
E os modernos ou profetas de Baal são as vozes que, em todos os canais, gritam as mesmas mentiras convenientes, prometendo prosperidade e prazer, desde que você não questione a narrativa oficial. E o que acontece com a voz de Elias ou em nossos dias? O que acontece com aquele que ousa dizer, o rei está nu? Ele é imediatamente rotulado. É chamado de o perturbador, de radical, de fanático, de teórico da conspiração. O sistema, com seus milhares de vozes, se une para silenciá-lo, para ridicularizá-lo, para cancelá-lo, para que a população não ouse ouvir uma verdade inconveniente. A estratégia de Jezabel ainda vive e persiga a voz da verdade para que a mentira possa reinar em paz. A história de Elias nos faz uma pergunta direta e desconfortável: de que lado do Monte Carmelo você está? Você está com a multidão, hesitante entre dois pensamentos, esperando para ver quem vence? Você está com os profetas do sistema, gritando as palavras de ordem do momento por medo ou conveniência? Ou você tem a coragem de ser uma voz solitária, de reconstruir o altar da verdade em sua própria vida, mesmo que isso te custe tudo? Despertar não é fácil. Exige discernimento para reconhecer a mentira, e coragem para rejeitá-la. A chuva da bênção verdadeira só veio a Israel depois que o povo escolheu a quem servir. E hoje, assim como antes, a verdadeira libertação só virá quando tivermos a coragem de nos curvar apenas a Deus, e não aos ídolos do nosso tempo. Se esta mensagem sobre a coragem de confrontar a mentira e buscar a verdade falou ao seu coração, junte-se a nós nesta jornada de despertar. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe o seu like para que esta reflexão alcance mais pessoas. E compartilhe este vídeo para que a voz da verdade ecoe ainda mais forte. Fique com Deus, e até a próxima.